Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal e vamos dar continuidade aos nossos estudos de conceitos básicos de psicologia analítica, desenvolvido por Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ego e complexo. Eu sou Glaucia Pomiglio, bem-vindo de volta ao meu canal e bons estudos para você. Bom, então vamos lá. Para a gente poder falar de complexos, nós vamos precisar falar juntamente do ego e do inconsciente pessoal. Na aula anterior, nós vimos sobre o conceito de inconsciente coletivo, que diz respeito aos arquétipos, né? Imagina os arquétipos como sendo o oceano, um oceano ali de informações, de conteúdos, né? Como, por exemplo, imagens, símbolos, rituais, tudo que existe nesse mar, desse oceano, né? Esse conteúdo de informação, que ele vamos dizer assim, está, né? Ou é em comum com todas as pessoas, ou seja, conteúdos de vivências e experiências desde nossos antepassados, tá bom? Se você não assistiu a aula sobre inconsciente coletivo, sobre arquétipos, eu vou deixar disponível para você aqui nos comentários, vou deixar fixado, tá? No topo do comentário vai ser o primeiro comentário para você assistir, porque vai ser muito importante. Então, vindo agora para o campo dos complexos, então, quando a gente fala de inconsciente coletivo, a gente está falando dos arquétipos, e quando a gente fala de complexo, a gente vai falar aqui do inconsciente pessoal. E quando a gente viu na primeira aula, que a gente viu como o Jung faz esse modelo, né, toda essa estrutura psíquica, nós vimos que, eu mencionei lá para vocês, que todo arquétipo vai ter uma ligação, né, aqui com o complexo. Então, imagina que aqui a gente teria alguns espaços, tá, vamos dizer assim, aqui nesse momento, por uma limitação da ferramenta, eu não vou conseguir cortar deixar uns, uns espaçozinhos aqui, tá? Mas considere, como já foi mostrado em aulas anteriores, os arquétipos eles vão ter uma relação com o complexo, tá? Então, o que que acontece? Trazer um pouquinho o contexto aqui para vocês. O Jung chegou nesse contexto, né, de complexos, porque conforme ele ia atendendo os seus pacientes, ele começou a fazer um teste de associação de palavras. Associação de palavras não é algo especialmente criado por Jung, isso já veio vindo lá de trás, né? Freud também utilizou, Wundt também utilizou. Então, assim, o Jung, ele pega esse modelo de teste de associação de palavras. Tá? O que que significa, né? Como que funciona um pouquinho esse teste de associação de palavras? O Jung, conforme trabalhava ali com seus pacientes, ele começou a jogar umas palavras, era como se ele fizesse um teste de palavras e resposta dessas palavras. Então, por exemplo, o Jung falava assim, casa, e aí ele esperava, né, a resposta dessa palavra, esse retorno, né, do que isso remetia para a pessoa, o que casa remetia para essa pessoa. E Jung também, ele ia controlando e observando o tempo também com que a pessoa dava essa resposta. Então, por exemplo, para tentar ficar um pouco mais simples, imagina que eu faço aqui com você agora um jogo de palavras. Então, eu começo a falar casa, carro, dinheiro, casamento, avião, mar, copo de água, pode ser palavras compostas também. Então, de repente, algumas palavras que eu falei aqui e agora, para você talvez não tenha mexido, não tenha causado uma emoção, por exemplo, desconfortável.
Pode ser que para uma outra pessoa que também esteja assistindo esse vídeo, pode ser que gerou uma emoção, vamos dizer assim, um pouco negativa, talvez um trauma, alguma coisa. Por exemplo, eu mencionei aqui casa, mencionei também casamento. Então, talvez quando eu tenha falado a palavra casamento, para algumas pessoas, por exemplo, que tiveram uma experiência que não foi muito boa no casamento, então, por exemplo, um relacionamento abusivo, traições, agressão, de repente isso pode gerar, quando eu falo a palavra casamento, isso de repente pode gerar um desconforto emocional para essa pessoa. E talvez para uma outra pessoa, casamento é ok, não gera um desconforto emocional. Por isso que, quando a gente fala dos complexos, a gente não está falando apenas, tá, só de conteúdos inconscientes que sejam traumáticos. Podem ser também conteúdos positivos, que daí a gente vai falar um pouquinho da libido, um pouquinho mais à frente, aí você já vai entender por quê. Então, é importante a gente entender que complexos, apesar, né, da palavra remeter um pouco até o próprio complexo de Édipo, do próprio Freud, não é só conteúdo traumático. Então, o que, que é, né, representando o complexo, né, de uma maneira geral? É um grupo de palavras que carregam afetos. Por isso que eu dei esse exemplo aqui, fiz esse teste de jogar palavras no ar. Mas aí, tem uma coisa que é bem interessante. Lembra que na aula passada, quando a gente falou aqui dos arquétipos, né, que são formas, né, energia primordial, e que eu dei um exemplo, se eu não me engano, eu dei o exemplo do arquétipo da mãe, arquétipo da grande mãe. Então, isso é uma informação, lembra, tá aqui no mar de oceano, né, inconsciente coletivo, comum a todas as pessoas. Porém, quando eu falo mãe, perceba agora que a mãe aqui dentro do inconsciente pessoal já é uma questão o quê? Subjetiva. Por isso que eu falei que um arquétipo tem uma ligação com o complexo. Por quê? Porque ao falar mãe, algumas pessoas têm uma experiência boa com esse complexo de mãe. Porém, algumas pessoas podem ter o quê? Complexos, né, de trauma com relação à mãe. Mas aqui eu estou dando exemplo, tá, de um arquétipo. Lembra que os complexos vão existir complexos de diferentes conteúdos, tá? Isso aqui é só para a gente tentar tornar, pelo menos é o que eu estou tentando fazer, de uma maneira um pouco mais didática. Então, o que que o ego vai tentar fazer? Esses complexos, eles são uma energia, tá? E sempre que eu falar, ou sempre que você ouvir energia psíquica, a gente está falando de libido, tá? Libido é energia vital. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente tem um complexo aqui, é como se esse complexo começasse a enviar uma energia aqui para o ego, do tipo, ei, ou estou aqui. Então, esse complexo ele está batendo, vamos dizer assim, na porta da consciência. Por quê? Porque este ego aqui, o que que ele é? O que que ele representa? O ego é o centro da nossa consciência, tá? Então, lembra também que nós falamos do self, o self com S maiúsculo. O que que é o self? O si mesmo, tá? Existe um eixo de ligação aqui, tá? Entre o self e o ego. Então, o self, que nós também já mencionamos em outra aula, ele é o centro regulador do inconsciente coletivo. O ego é o centro da nossa consciência. E qual que é a meta deste cara aqui, que é o self? A meta dele é tornar si mesmo. Então, quando a gente tem algum problema aqui nesse eixo, né, self e ego, a gente está falando do quê? De complexos.
Porque esses complexos são coisas que o ego aqui vai precisar integrar. Então, por exemplo, vou trazer mais um exemplo aqui para ver se fica um pouco mais didático e menos tentar descomplicar um pouco. Vamos supor que aqui existe, vamos dizer, por exemplo, que aqui é um complexo de raiva, tá? Você está com uma raiva. Vamos trazer um exemplo mais prático. Supondo que próximo do bairro aí que você mora, um determinado dia, você estava saindo para ir trabalhar e você percebeu que algumas pessoas ali da sua região que tinham condições de vida boa, tô pegando um exemplo qualquer aqui. De repente, essas pessoas estavam morando na rua, passaram uma dificuldade aí, perderam tudo, estavam na rua e de repente você se revoltou. Aí você falou assim: caramba, que raiva, que mundo injusto! E você ficou extremamente revoltado. Então, quando a gente fala, né, de integrar e trabalhar esses complexos, esse complexo ele vai começar a jogar essa energia aqui pro seu ego, lembra? Ele está jogando. Se a gente não trabalha isso, né, se não tenta integrar, entender o que está acontecendo, é como se o ego ficasse devolvendo aqui, essa energia psíquica. Essa energia psíquica é o quê? É a libido. Então, o que que acontece? Quando a ideia é trabalhar esses complexos, né, e fazer o quê? Torná-los consciente, trazer isso para a consciência, porque, lembrando, o ego é o centro da consciência. Então, se você consegue pegar essa raiva, então, se a gente pensar na libido, o que que você pode fazer? Você pode direcionar essa energia psíquica. Então, vamos, por exemplo, você usa essa raiva que você está sentindo nesse momento para algo bom. Então, de repente, você ficou com essa raiva, aí você começa a fazer um movimento, você consegue juntar pessoas, você cria um grupo e, de repente, vocês estão, né, você direcionando essa sua energia, essa sua libido, você conseguiu montar esse grupo e agora você está ajudando essas famílias que estão morando aí perto do seu bairro, perto da sua casa. Porém, o que que acontece? Você pode retrair essa energia. Então, você sentiu essa raiva, e aí você fala assim: você não distribui, você não direciona, e aí você começa a não sair de casa, você não tem vontade de fazer as coisas, você se revolta com pessoas, não tem vontade mais de ficar perto de pessoas. Então, os complexos são conteúdos que nós precisamos integrar. Para quê? Para que a gente consiga, né, para que o self consiga atingir a missão dele, que é tornar o si mesmo, tá? Então, são dois pontos importantes aqui. Inconsciente coletivo são os arquétipos. Isso é importante ficar na nossa mente. Inconsciente pessoal são os complexos. Por quê? Aqui no inconsciente pessoal são questões subjetivas, pegando esses exemplos que eu dei. Por exemplo, arquétipo de mãe. Quando eu falo mãe, para pessoas diferentes, mãe, que é um arquétipo, vai remeter afetos e emoções diferentes dentro desse inconsciente pessoal. Por isso que é importante o trabalho e o processo do autoconhecimento. Veja bem, quando a gente não trabalha esses complexos, é como eu falei, a gente não direciona essa nossa energia psíquica. E aí, a gente vai ter um problema nesse eixo aqui, né? Self e ego. Pontos de atenção. Todos nós temos complexos, principalmente com esse exemplo que eu dei com um jogo de palavras, né? Para algumas pessoas, essa palavra pode remeter a alguma coisa, e para outras pessoas, não. Daí, uma coisa que é bem interessante também, né? A gente tem o quê? As doenças psicossomáticas. O que que são essas doenças psicossomáticas? Nós temos aqui, então, todo o conteúdo da nossa psique,
né? Que a gente está falando de inconsciente coletivo, estamos falando de inconsciente pessoal. Então, vamos até tentar até fazer um desenho aqui. Então, tem uma pessoa. Então, aqui são os conteúdos da minha psique. Deixa eu colocar aqui. São os conteúdos da psique. Quando eu não trabalho esses conteúdos da psique, o que que acontece? Esses conteúdos da psique vêm para soma. Entenda a soma, né? Por isso que às vezes fala, somatizou. Entenda a soma como o quê? Matéria, corpo. Então, por isso que nós temos as doenças psicossomáticas. Então, por exemplo, vou trazer um caso meu aqui. Certo dia, tive uma alergia em todo o meu corpo, né? Pegou o corpo todo, tudo vermelho, começou uma coceira danada. O que que a gente faz? Obviamente, nós vamos sim procurar um médico, um especialista. Então, no meu caso, eu passei com um alergista, né, para passar as pomadas, tomar os devidos medicamentos. Porém, eu tive que olhar um conteúdo aqui também, que é o que? A psique. Porque tem alguma coisa aqui, algum complexo que estava jogando energia aqui para o meu ego, falando: ei, estou aqui, precisamos conversar, precisamos falar, que eu precisava trabalhar para descobrir, identificar o que somatizou, entendeu? Psicossomática. Algum conteúdo da minha psique respondendo aqui diretamente no meu corpo. Por isso que é extremamente importante a gente fazer um processo de autoconhecimento, terapia e sempre trabalhando os nossos conteúdos, né? Para que esse nosso eixo aqui, self, né? O si mesmo e ego, para que a gente consiga chegar e atingir essa meta do self, que é o si mesmo, tornarmos aquilo que verdadeiramente somos. Tá certo? Hoje nós vamos encerrando por aqui. A gente se vê nas próximas aulas. Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade nesse conteúdo. Um ponto importante só aqui antes da gente encerrar, que eu me lembrei, o ego, ele também é um complexo, tá? Na verdade, ele é o primeiro complexo que a gente trabalha, podemos dizer assim. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar dando continuidade nos conceitos básicos de psicologia analítica por Carl Gustavo Jung. Um beijo para você, até o próximo vídeo.